Oi, meu nome é Yuri da BS, sou repórter da Páprica. Sou um homem cisgênero, branco, de cabelos pretos encaracolados, olhos castanhos escuros. De volta para casa. Os caminhos que levam o samba até suas raízes. Texto por Glauber Cruz. Página dupla. Na página esquerda, uma fotografia em PB de Tia Seata, com bordas desfocadas que mesclam ao fundo. A página à direita, em uma coluna única, inicia a matéria. Um pedaço da gente costuma voltar para casa quando estamos numa roda de samba. Há algo na energia que se ergue ao redor da roda, nas cordas do cavaquinho, no chocalho do pandeiro, no timbre de quem canta, na força das palmas. É como um rio agitado em sua correnteza forte. Nos perdemos, mas sempre para nos encontrar. Esse é um pedaço que vai embora justamente para voltar, mais forte, mais fundo. Se o próprio samba voltasse para casa, depois de tanto ensinar e aprender, depois de percorrer tantos caminhos, transformar e ser transformado por cada um deles, ele teria que percorrer um caminho diferente. Para começar, em vez de tomar a Praça 11 como referência, ele teria que seguir reto pela Avenida Presidente Vargas. Iria achar estranho, por certo. O samba, mistura pura, uma coisa de lá e outra coisa de cá, não está acostumado com essas obras viárias de gente que bota tudo abaixo, planificando territórios, histórias e existências que são desniveladas, irregulares e valiosas justamente por isso. Homens pálidos, ditadores de concretos que, com suas obras um lado vem, outro lado vai, extravasam a sanha de partir, enterrar e esquecer. Mas o samba nasceu esguio, desviando-se dos olhares atravessados e dos dedos em rixe. Nasceu de gente rebelde, sonhadora e apaixonada. De modo que ele desvia da pista fria e mergulha fundo no rio. Sob os cuidados de Mãe Oxum, ora eu, ele volta para casa. Afinal, ele próprio é a prova e a testemunha de que mesmo que se aterre, um rio sempre vem à tona. A Praça 11 é sua casa, coração do que Heitor dos Prazeres, em toda sua poesia vivida, chamou de África em miniatura. Ela pulsa sobre o coração da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Símbolo de um Brasil negro e ciente de toda a sua inventividade e potencialidade cultural, a praça abrigava, em uma de suas casas, a mãe de todo aquele ambiente. Hilária Batista de Almeida, a Tia Seata, era uma das mulheres das muitas tias que tornaram aquele espaço um verdadeiro enclave no tecido geográfico e social de uma república recém-proclamada, que se mobilizava para apagar a profunda marca da população negra na história nacional. Seguindo a matéria, entre duas colunas de textos em letras pretas, destaque para a ilustração feita com traços de achuras da Praça 11 de Junho, no Rio de Janeiro, em meio a árvores e arbustos, com um chafariz de bacia grande, arredondada, de pedra, elevado sobre uma base com degraus e colunas centrais que sustentam essa bacia, que por sua vez sustenta uma taça superior menor com uma peça cônica ao topo. Abaixo, o texto, antigo chafariz da Praça 11 de Junho. Em torno da ilustração, as colunas de texto da continuação da matéria. Na casa de Seata, de porta sempre entreaberta, para entrar, basta precisar, eram acolhidas pessoas recém-chegadas. Filha de Oxum, era leito de rio para aquelas abandonadas à própria sorte em meio a uma correnteza violenta. Os 6 cômodos da casa eram grandes o suficiente para comportar todos os filhos de sangue, disse 14, mas ainda aqueles que pelos braços e pelo sorriso afetuoso a tomavam por mãe. De paredes amarelas, com um piso de madeira firme, forte o bastante para sustentar tudo o que fosse possível, a casa era resguardada já na sua entrada pelas espadas de São Jorge plantadas ao lado da porta e por velas amarelas que queimavam aos pés de uma antiga imagem de Nossa Senhora da Conceição. E ela nunca estava vazia. Quando Seata estava às voltas com seu tabuleiro no Largo da Carioca, o mais conhecido e mais saboroso de todo o Rio de Janeiro, sempre havia alguém para oferecer um quindim, uma cocada, um prato de arroz e feijão. E mesmo quando todos fossem atraídos pelo magnetismo da algazarra da Praça 11, a casa não ficava vazia. Nas paredes, no chão, nos ramos das ervas e dentro das panelas de barro, na cozinha, nas roupas, nas pulseiras, nos sapatos guardados nos quartos, no altar dos santos e dos orixás,
Sempre haveria a voz. O pensamento é a presença daqueles todos que vieram antes e firmavam o chão em que Seata caminhava. Ela sabia que não havia chegado ali sozinha e não haveria de partir sozinha também. Independente da vontade, de um jeito ou de outro, o vento que soprava da praça e invadia a casa empurrava tudo e quem fosse para um lugar. Quintal da tia Seata. Casa, matriz, nascente. O quintal era pequeno, rodeado por um muro revestido de um musgo muito antigo. De um lado, frescas, as ervas utilizadas para o preparo dos quitutes mundanos e para os quitutes sagrados, ou mesmo para o preparo dos banhos e dos ungentos usados para curar as feridas do presidente erguiam-se do chão, solenes. Do outro, a área sagrada para as obrigações dos filhos de santo, uma galinha e outra ciscando preguiçosamente, enquanto outras ficavam empoleiradas num galinheiro improvisado próximo do muro. Abaixo da janela da cozinha, de onde vinha o cheiro do angu, do camarão frito no dendê, da pimenta salpicada sobre o chinchim de galinha, do coentro fresco, no meio de tudo, as banquetas empilhadas. Algumas frouxas, outras firmes, algumas trançadas, outras de madeira lisa, todas à espera da próxima roda de samba de sábado, ou da próxima festa de São Cosme e Damião. No centro do quintal, o círculo, terra batida no meio de uma relva verde viva. Daquele círculo marrom, a poeira levantava para o céu em toda a festa, e eram muitas, eram tantas, sacudidas pelos pés que batiam, pelas mãos que batiam, pelos corações que batiam. Era um lugar de paz aquele quintal. Não a paz do silenciamento que expulsa, que abafa, que persegue. Não, era uma paz barulhenta, sempre ecoando algum som. Donga dedilhando o violão, Pixinguinha soprando sua flauta, João da Baiana batucando os dedos ao lado da perna, Senhor cantarolando baixinho, soprando palavras contra o vento que desembocava ali. E mais, os atabaques, o bombardino, o cavaquinho, o pandeiro, os pratos e as facas, o coro rouco de êxtase, todos sons guardados num ponto entre o ouvido e o coração de Heitor dos Prazeres. Eram todos sons que ecoavam sempre no quintal, mesmo sob o sol a pino, quando mesmo a malandragem deixava os quartos dos cortiços para a lida do dia. Ficavam preservados ali como retalhos que aquela gente toda retirava da vida, separava com carinho e cuidado e ali, naquele quintal, compartilhava. De modo a extravasar, a revirar do avesso, a desconstruir mesmo toda a angústia de viver naquele pedaço de mundo que não os queria ali, que ainda não os quer ali, que ainda não nos quer aqui. O lundu, o maxixe, a polca, retalhos que ali sob aquele teto, sob as bênçãos de Seata, tia, mãe e Aloixá, foram sendo costurados, virando não uma coisa só, mas todas as coisas. Um manto, um rio, que correria para todos os lados desse país. Eram muitos os espaços de resistência e muitas as tias que erguiam as cabeças enturbantadas contra um sistema que apreendia negros como bandidos e violões como armas perigosas. Bebiana, Mônica, Carmen, Persiliana, Amélia. Seus tabuleiros, pedaços vivos da Bahia sob o sol carioca, recortes saborosos da diáspora, eram estratégias de sobrevivência e resistência. Através deles, organizavam-se e construíam uma ideia de unidade num pedaço de mundo formado por negros, ciganos, judeus. Gente chegava de todo lugar e partia para todo lugar. A casa de tia Seata, na Praça 11, foi uma espécie de fruto da força dessa unidade. Chegada do Rio de Janeiro, vindo de Santa Amaro da Purificação, ela se instalou em um ponto diferente da pequena África, próximo à Praia do Sal, do Cais do Valongo e do Cemitério dos Pretos Novos, os dois últimos, então, enterrados. Entre duas colunas de texto em preto, surge a fotografia histórica em preto e branco da Praça 11 de Junho. No centro da praça, um pequeno cilindro que faz referência ao chafariz, localizado em meio a um espaço de jardim com caminhos geométricos bem definidos, canteiros baixos, postes de iluminação e palmeiras ao redor. A praça é cercada por ruas largas, onde circulam veículos da época, típicos do início do século XX. Ao fundo, uma fileira de edifícios de arquitetura da época. No canto inferior da fotografia, há uma inscrição manuscrita, 14/1/1939, Praça 11 de Junho, Porto Novo. Talvez ali ela tenha ouvido o som do lamento,
da revolta e da incredulidade irradiando daquele chão, testemunha de um horror que até hoje reverbera, o estrondo de 1 milhão de vidas vendidas como produtos. Aquilo lhe afetou de tal forma, penetrando fundo no peito, lhe arrancando lágrimas de uma tristeza quente e de uma revolta ácida, que ela só viu uma alternativa. Montou seu tabuleiro, bolos, arroz doce, pão de ló, cocada, bolinhos de goma, sequilho, e disse que dali em diante nenhum negro, nenhuma mulher, nenhum pobre, nenhuma criança pisaria naquele chão sem a dignidade que merece por ser e por estar pisando sobre este mundo. Foi assim que ela pegou os caminhos sinuosos da região portuária, do topo do Morro da Providência até os limites da Cidade Nova, das águas do cais até as calçadas do Paço, e amarrou todas essas pontas como se amarra um embrulho, deixando-o bem protegido debaixo dos braços fortes. Segurava aquele território como um filho, mais um entre tantos. Casou-se, viu a família de sangue e de coração crescer. Viu o Rio de Janeiro ser parcialmente varrido por Pereira Passos, transformado num irreal e patético pedaço de Paris. Se a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, era uma vitrine da recém-república voltada para a Europa, a Praça 11, para onde se transferiu Seattle e sua família, era um espelho onde a cidade se via como tal, negra, popular, cosmopolita, diversa. Sua casa virou o epicentro cultural daquele lugar e coluna vertebral da cultura brasileira. Ali, as influências, os timbres, os sotaques, as visões de mundo se chocaram, não se afastaram, pelo contrário. Sob o cuidado de Seattle se olharam, se abraçaram, se sobrepuseram. Lugar de interseção. O samba brasileiro, como muitos dos negros que ali viviam e que lutavam para se afirmar como pertencentes e construtores do Brasil. Tudo acontecia de fato no quintal. Aquele pedaço pulsante de vida, encruzilhado entre passado, futuro e presente, enterrado por Getúlio Vargas na década de 1940. Um pedaço vazio, recheado de tudo. Um pedaço que falta, que conta tudo. Síncopa. É esse tipo de espaço que a energia de uma roda de samba abre em uma realidade ainda amarulhada, que ainda separa, que ainda impede. Atravessando-o, nos deparamos com um rio onde o samba mergulha quando quer tomar o caminho de volta. Casa de porta sempre aberta, ponto matricial de tanta coisa, de invenção, de alegria, de rebeldia, de Brasil. Quando voltamos para casa, é de se esperar que encontremos nossas mães, mesmo que já estejam para além de nós, orum adentro. O samba, quando volta, costuma reencontrar-te a Seata no centro de seu quintal, sob o céu do passado que reverenciou, do presente que protegeu e do futuro que construiu. Em cada roda de samba, em cada verso cantado, em cada instrumento passado de uma geração a outra, vive Seata e todo o território que ela ajudou a construir e perpetuar na história da cultura brasileira. Ao redor dela permanecem Donga, Pixinguinha, Sinhô e João da Baiana, que são observados com atenção, carinho e admiração pelo olhar diretor dos prazeres. Eles tocam, jogam versos ao vento e recebem Jovelina Pérola Negra com um sorriso largo. Nas banquetas, sob a janela da cozinha, retiradas uma a uma, se acomodam Nelson Sargento, Cartola, Bete Carvalho. O vento sopra, vindo da vivida Praça 11, e os cabelos de Clara Nunes dançam no ar, se confundem com os cabelos de Maria Bethânia, que caem sobre o rosto de Jorge Benjó. Paulinho da Viola se acomoda, Martinho da Vila canta ao lado de Martinalha, que levanta e dá lugar a Edona Ivone Lara. A noite cai sobre a roda que cresce, que fica quente, que fica eterna. Tim Maia chega com uma gente agitada, o coração a 150 BPM, enquanto Missim e Mano Brown observam um jamelão, chegando com uma bateria que faz tudo tremer, retumbando o fundo daquele rio profundo e quente que atravessa os tempos e cintila como uma bebê que reflete a luz do sol. Nota reflexiva. A edição optou por manter o termo filho de santo e filhos para se referir ao coletivo de pessoas que pertencem a um mesmo terreiro e tornam-se descendentes de um mesmo pai ou mãe de santo, por entender que esta nomenclatura faz parte do vocabulário que conecta as religiões de matriz africana em suas mais diferentes vertentes pelo Brasil. No entanto, ressalta a herança binária e misógina da língua portuguesa que atravessa o uso de plurais que excluem outros gêneros que não o masculino. Uma reflexão que já ecoa em alguns terreiros nos quais questões de gênero são revistas e debatidas dentro de seus territórios,
e que adotam terminologias menos binárias como família de axé, comunidade de axé.